Então, pessoal, o primeiro palestrante é Dr. José Araújo dos Santos Júnior. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador do CNPq, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco, vice-diretor do Centro de Tecnologia de Geociências, líder do grupo de radioecologia e um grande incentivador da pesquisa científica, o que representa motivo de orgulho e reconhecimento. Palmas para o professor José Araújo. O palco é seu e a plateia também, professor. Obrigado. Eu acho que eu posso tirar a máscara aqui, né? Para facilitar a comunicação com vocês. Posso tirar, né? Pode, prof. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar participando desse evento. Como já foi dito, eu trabalho mais voltado para a área de dosimetria e instrumentação nuclear, especificamente com a parte de instrumentação nuclear. Tem alguns professores daqui também que participam comigo no Departamento de Energia Nuclear como pós-doutorandos, né? Tem Julieta, tem Felipe. É um orgulho muito grande perceber o crescimento desse pessoal também. E veja, do ponto de vista das aplicações nucleares, eu vou trabalhar especificamente com uma das linhas de pesquisa que nós trabalhamos no Departamento de Energia Nuclear, que trata da dosimetria ambiental, que essa linha de pesquisa é inserida numa área maior, que é a dosimetria e instrumentação nuclear. Para mim é um prazer imenso ter um público grande para falar de algo que pouco procurado. Tem pouco interesse, ainda existe pouco interesse, a não ser pelos físicos, pelos químicos e algumas áreas das engenharias, como, por exemplo, a engenharia de energia. Então, me permitam introduzir, não sei se vocês, durante o curso, porque é muito comum os cursos voltados para tecnólogos em radiologia, especificamente tratarem de conteúdos voltados para mais aplicações na área médica. No contexto geral, esse evento ele está possibilitando vocês terem conhecimento de outras áreas das aplicações. No final da palestra, eu posso falar de algumas oportunidades que podem ocorrer a todo instante, tanto a nível de graduação como de pós-graduação. Vocês podem, de certa forma, permanecendo o interesse em continuar na área, obviamente, dar andamento aos seus estudos, às suas pesquisas, né? A intenção de adquirir mais conhecimento. Então, voltado para esse contexto, eu fiz um sumário aqui que basicamente nós vamos tratar na apresentação de hoje, tá certo? Eu vou falar um pouco sobre a dosimetria ambiental, que na verdade é o foco de interesse na nossa área, e algumas aplicações mais voltadas para essa especificidade. No contexto geral, eu gosto de lembrar nas minhas apresentações a tabela periódica, porque é o seguinte: não se consegue estudar radiação, radioatividade, suas aplicações, sem um conceito básico de química, de física, que vocês devem ter no curso da graduação. E aí eu faço uma relação direta com o seguinte aspecto: a tabela periódica, que é constituída basicamente por 118 elementos químicos, alguns desses, a sua maioria metais, mas alguns deles radioativos. E os radioativos, se vocês forem observar, são correlacionados com o meio ambiente, ou seja, alguma coisa da constituição da própria crosta terrestre que fazem com que esses elementos façam parte da sua constituição. Veja que importante. Mais importante ainda é o contexto quando da aplicação da radioatividade, ou seja, nós temos um aspecto de elementos onde trabalhamos exclusivamente a relação de recombinação,
de ligações químicas, formação de compostos lá na química. E aqui o que é que nós temos, na verdade? Nós temos uma tabela de nuclídeo, onde, a partir daqueles elementos, existem aproximadamente um pouco mais de 1000 isótopos radioativos. Imagine só, de 118 elementos químicos, alguns poucos radioativos na tabela periódica, nós temos aqui um contexto associado a mais de 1000 isótopos radioativos, trabalhados aonde? Exclusivamente dentro desse contexto aqui aplicado à nossa área, ao nosso contexto. Veja que interessante. Então, é preciso, obviamente, um entendimento, no mínimo básico, sobre algumas propriedades físicas, porque as propriedades químicas, elas são correlatas, mas as propriedades físicas os diferenciam. Você já ouviu falar em meia-vida física, decaimento radioativo, velocidade de desintegração radioativa ou atividade de uma fonte radioativa. Pois bem, tudo parte de princípios físicos que norteiam os conhecimentos voltados para a área da radioatividade. É óbvio que, para isso tudo, existe origem. Muitas dessas origens ainda um pouco desconhecidas. O abstrato é difícil, muitas vezes, de nos convencer de alguma aplicação direta. O abstrato, quando existem relações diretas empíricas, aí sim o abstrato torna-se mais prático, alguma coisa mais mensurável. Mas dentro desse contexto nós temos, olha, dentre a origem da radioatividade no planeta, duas, basicamente, fontes principais. Antrópica, é a partir dela que são construídos os radioisótopos, radioelementos, aqueles com inúmeras aplicações, sejam na indústria, na medicina, que vocês conhecem tanto, a exemplo do iodo 131 e suas aplicações, o estrôncio 90, cobalto 60, césio 137, ameriço 241 e muitos outros elementos dentro de um contexto aplicado diretamente nas relações antrópicas, ou seja, são produzidos através de reatores nucleares, são produzidos através de cíclopes, os próprios geradores conseguem produzir esses elementos radioativos, muitas vezes por eluição a partir de um precursor previamente existente. Dentro do contexto da radioatividade natural, veja, torna-se um pouco mais diferenciado o estudo, e muitas vezes o desconhecimento é muito grande. Por quê? Porque nós vivemos, veja, a partir do momento que você respira e não tem dificuldade, você fica difícil de fazer qualquer correlação do que é bom e do que é ruim, perfeito? Porque o organismo... Então, imagine que vocês vivam num ambiente onde já existem os elementos radioativos, vocês estão sendo constantemente bombardeados pelos raios cósmicos, numa menor proporção, a depender da distância do indivíduo entre a superfície do planeta, tá certo? E alguma altura relacionada a ela, a depender também dos radionuclídeos cosmogênicos, que são formados no cosmos por bombardeio de elementos estáveis, elementos químicos estáveis com fótons de alta energia, e também a relação, principalmente, dos radionuclídeos terrestres, que são também considerados como primordiais. Por quê? Porque eles fazem parte do nosso cotidiano, do nosso contexto, fazem parte da estrutura do planeta. Ah, professor, mas eu queria um exemplo. Tudo bem. Assim como o ouro, o diamante, o ferro, o níquel e muitos outros elementos que são explorados a nível mundial para trazer benefícios à sociedade, por que eles são explorados? Porque eles estão no nosso ambiente. Os radionuclídeos também participam dessa relação direta para com a constituição da crosta terrestre. Existe um aspecto geral, onde existe uma tendência desses elementos se concentrarem em regiões diferentes do planeta, a depender de vários aspectos. Um deles é a própria estrutura do manto rochoso que ascendeu para a superfície terrestre. Isso por quê? Isso porque por trás disso existe uma relação direta com o ciclo que nós chamamos um ciclo geoquímico associado a esses elementos, no nosso caso específico, os elementos radioativos. Então, aqui tem um exemplo. Essa tabela ela correlaciona, veja, no eixo das ordenadas aqui, atividade específica, velocidade de desintegração, e no eixo das abscissas aqui,
tempo de meia-vida físico. Ora, o que é que vocês escutam muito falar? Nesses elementos aqui, observem. O molibdênio produz tecnésio, o cobalto 60, usado para várias aplicações, o ameriço, o plutônio, o iodo. Esse iodo aqui é 129, mas poderíamos citar também o 131, o outro isótopo, sem problema nenhum. Mas, de fato, o que nós observamos é que se a meia-vida física é muito pequena, a atividade da fonte é muito elevada. A velocidade de desintegração, em algum momento do tempo, é muito alta. Se a meia-vida física é muito, muito grande, tendendo a um número bem grande, infinito, significa dizer que essa correlação de atividade ela tende a ser menorizada. Isso é uma relação matemática que vocês estudaram em algum momento quando fizeram aquela interpretação de um modelo de decaimento radioativo, de uma velocidade de desintegração pela relação entre o número de átomos que se desintegram com o tempo. Ora, o lambda-n daquela relação matemática, ele está inserido diretamente aqui. Claro que alguns radionuclídeos antrópicos têm também meias-vidas físicas muito elevadas. Mas é muito mais comum os elementos naturais apresentarem meia-vidas físicas da idade do planeta. Isso significa dizer o quê? Que quanto maior a meia-vida de um radionuclídeo, mais ele permanece no meio, interagindo com diversos compartimentos e sendo transferidos pelas vias de transferências existentes. Veja que interessante. Então, essa relação que eu coloquei direta nos dá essa perspectiva. Esse gráfico aqui é um gráfico muito comum, encontrado em qualquer livro, né, Julieta e Felipe, que trabalha com a radioatividade, aplicações físicas, radiológicas, coisa desse tipo, tem normalmente associado um gráfico desse tipo. Por quê? Porque ele é relevante, né? Ora, ele é relevante porque dentre todas as formas de irradiação onde os indivíduos são expostos, aquela que mais pondera, que tem mais influência associada ao contexto geral, é a radioatividade ambiental. Em segundo plano, as aplicações médicas, com quase 20% dessa correlação. Eu digo quase 20% dessa correlação, por quê? Outras atividades como produção de energia elétrica, tá certo? A parte agrícola, a indústria, os conceitos são poucos relativos. Por que eles são poucos relativos? Porque a influência é mínima. No contexto geral, veja, estatisticamente falando, pode ser desprezível. O que é que não pode ser desprezível? As aplicações médicas, em torno de 20% da representação global dessas influências, e principalmente, no primeiro lugar, a radioatividade ambiental. Todos já ouviram falar que para trabalhar na área de radioatividade nós temos que ser monitorados. O indivíduo ocupacionalmente exposto, ele é monitorado. Mas o ambiente onde ele está presente também é monitorado. Aquele ambiente, para que serve a monitoração? Para termos uma ideia do background, da radiação de fundo, para poder ter ideia de quanto de incremento o indivíduo sofreu ao exercício da sua profissão. Interessante notar que, nessa correlação, nós destacamos aqui a influência de um elemento radioativo natural que não interage, porque é um gás nobre, como disse o nome agora, é um gás com a densidade relativa em torno de 8 vezes superior à densidade do ar atmosférico, se acumula nas camadas mais baixas, que é caracterizado como radônio. Da onde vem esse radônio, gente? Esse radônio ele vem das séries radioativas naturais existentes no planeta. São 3 hoje. No passado já houveram algumas outras. E por que elas deixaram de existir? Por conta do tempo de meia-vida física de um precursor. É muito simples olhar para um radionuclídeo e enxergar o seu filho, decaimento direto. O que é difícil? Olhar para um radionuclídeo e enxergar que ele decai em cadeia, formando outros elementos, e esses outros elementos formados nesta cadeia podem ter um peso radiológico, radiométrico associado ao risco diretamente, muito maior do que o seu precursor, que nós chamamos o pai, que deu origem a ele. Eu vou falar das 3 principais séries daqui a pouco. Mas veja que interessante. Ora, pensando nisso, nessa relação de
dosimetria ambiental a nível global, várias instituições, entre elas a principal Agência Internacional de Energia Atômica, você já ouviu falar, Comitê Científico das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica, INSCIR. Alguns ouviram falar, outros não. Eles dividem essa relação em ambientes fora desse ambiente protegido, do lado de fora e aqui dentro. Será que existe diferença? O que é que conduz a relação dessa radioatividade natural, os seus elementos radioativos, ter influências e impactos diferentes em ambientes diferentes? A irradiação sem contaminação e a contaminação, absorção ou absorção, inalação, ingestão. São mecanismos diferentes que são utilizados para se prever um risco associado ao indivíduo. Será que a radiação... Nós estamos acostumados a falar o seguinte, olha, nós basicamente estudamos as partículas pesadas, prótons, não é isso que acontece? Elétrons, antielétrons, partículas betas positivas que são pósitrons, betas negativas, mas também radiação eletromagnética gama. O raio-x é utilizado pelas propriedades que são próximas ou bem parecidas, dependendo da energia associada às emissões gama. O que difere é a origem, radiação gama do núcleo, a eletrosfera produz raio-x, o núcleo não produz, mas o que vem do núcleo pode potencializar a produção de raio-x por excitação ou ionização, não é isso que acontece? Pois bem, então pensando nesses trajetos, os caras começaram a pensar e dividir, olha, se eu estou no planeta, eu posso ser influenciado pelo alimento que estou ingerindo, pela água que estou bebendo, pelo ar que estou respirando, porque tudo isso é matéria, ocupa lugar. Se tem elemento radioativo disperso no meio, ele interage, é a lei, aquela lei que a gente estuda lá atrás sobre os efeitos da interação da radiação ionizante com a matéria, seja eles direto ou indireto. Então, alguns órgãos, eles tratam de separar essas relações para poder compreender. Quando você desmiuça, você aumenta a chance de uma compreensão mais sólida sobre o conteúdo e as interações e o que é que está causando cada ponto, isolando cada aspecto daquela análise que nós estamos fazendo. Então, isso eu mostrei. Vejam só para vocês terem uma ideia. Isso aqui nós estamos trabalhando de radioatividade ambiental, elementos radioativos presentes na crosta terrestre. Isso aqui é uma perspectiva mundial. Claro, não para todos os países, para alguns, eu coloquei só alguns aqui. Voltando, imagine que esses níveis aqui, eles podem variar, nós falamos agora há pouco. Com relação à altitude, com base na radiação cósmica. Como é que eu faço para minimizar a exposição da radiação cósmica? Saio do meio fora e venho para dentro de casa. As próprias paredes podem ser uma blindagem associada a esse efeito. Mas veja, quanto mais alto eu morar ou for, viagens com aeronaves, ou até mesmo em montes altos que pessoas sobrevivem com várias atividades, a vida toda, elas são mais vulneráveis, porque existe uma camada menor de ar e o ar, por si só, passa a ser uma camada redutora ou semi-redutora. Você já ouviu falar os princípios de proteção radiológica que, veja, basta o ar para blindar. Partícula beta, alfa, por exemplo. Não basta o ar para blindar? Depende da energia, o caminho dela, associado, porque é diretamente associado à energia que produz o dano direto. Mas vejam, o isolamento térmico, então locais muito frios, o indivíduo fica mais tempo dentro de casa, pode contribuir. Materiais de construção, sim, porque está vindo do meio ambiente. E, de certa forma, os níveis ficam muito mais elevados em áreas que têm anomalias radioativas naturais, urânio associado, por exemplo, jazidas de urânio. Essas jazidas são estudadas com um propósito, no futuro passarem a ser minas explorativas. E qual é a relação direta? Utilização daquele material para a produção de energia elétrica. No Brasil, nós temos 2 usinas nucleares, né? Angra dos Reis. Uma, faz bem uns 15 anos que não
Eu não sei se vai ser, quando for concluída, ela já deve estar tão antiga que precisa fazer um upgrade, né, da usina. Mas imagine que são energias limpas, mas de certa que emprega, é bom para a gente. De certa forma, tem um controle associado. Eu só queria mostrar essa relação aqui, olha, em termos de dose. Mas eu falo dose equivalente efetiva. A nível ambiental, veja que no Brasil aqui, olha lá, em torno de 160 milisievert. Isso significa dizer que o indivíduo pode ou não pode viver nessas áreas onde os níveis de radioatividade ambiental são muito elevados? Há controvérsias, tá certo? Existem estudos que mostram que, mesmo os níveis sendo muito elevados, os indivíduos, eles não desenvolvem nenhum outro tipo de problemas de saúde, ao passo que outros estudos, então isso significa dizer, diz o contrário, significa dizer o quê? Que depende muito da predisposição genética do indivíduo, da forma de viver, da alimentação, ou seja, a indução de um problema de saúde depende também da genética de cada indivíduo, tá certo? Por isso que é tão difícil mensurar em grandezas absolutas essa relação estado-risco. Veja, a questão do radônio, que é filho de uma daquelas séries radioativas, ela é tão dominante no mundo hoje, que alguns países, como os Estados Unidos, monitoram as residências com detetores que vendem em casa de construção, detetores de radônio. Para que serve isso? Eles querem que os habitantes inalem a menor quantidade de radônio possível para diminuir qualquer risco associado. Estima-se que pelo menos 10 a 20% dos casos de câncer mundial tem uma relação direta associada com esse gás radioativo, que é natural, estar no nosso cotidiano, nós vivemos, mas que os níveis mudam naquelas condições faladas anteriormente. Perfeito? Ó. Eu estou mostrando para vocês aqui, por exemplo, olha, por ser um gás, as fissuras das rochas subterrâneas, ele consegue ser exalado para o ambiente externo, entrar nas residências, pelas paredes, pelo solo. O maior nível de radônio associado a um ambiente interno decorre do solo onde a construção ou a edificação foi evidenciada, foi realizada. Então, esse gás se acumula nas cidades, por exemplo, principalmente em ambientes onde alguns trabalhadores trabalham mais subterrâneos, áreas subterrâneas. Tem vários hospitais, clínicas, indústrias, shoppings que têm atividades na parte subterrânea para os trabalhadores. Há uma predisposição, estou dizendo que tem, mas se a área tem impacto radioecológico natural, há predisposição de níveis mais elevados naqueles ambientes. Vocês vão ver a perspectiva do futuro que nos espera. E quais os principais cenários para a gente começar a investigar? Eu posso pensar, eu posso chegar lá e investigar de qualquer jeito? Não, porque existe custo associado. Nós precisamos otimizar o processo. E como fazer isso? Analisar os cenários. Um dos cenários é a contaminação global, do legado da Guerra Fria. Vocês viram que a Guerra Fria proporcionou explosões nucleares que disseminaram elementos radioativos antrópicos na atmosfera. E os modelos mostram, os modelos matemáticos, que houve disseminação pelas vias para vários outros países, mundo afora. É tanto que hoje qualquer país do mundo consegue encontrar alguma determinada distância, profundidade da superfície do solo, ainda Césio 137, decorrente aquelas explosões nucleares, algum acidente que ocorreu. Mas o acidente é caso particular. Acidentes, principalmente que vocês ouviram falar tanto, Chernobyl, Fukushima, uma coisa mais localizada, um impacto menor, mas tem um impacto para o meio ambiente. E por que esse impacto ele pode ser considerado a longo prazo? Por conta da meia-vida física e de alguns desses elementos de fissão nuclear. Perfeito? Tem elementos que têm meias-vidas físicas bem grandes. Como eu disse, quanto maior a meia-vida física, maior o tempo que ele passa e mais interações químicas podem ocorrer no meio ambiente. Como é que eu faço para barrar a radiação? Posso dizer que esse tem algum mecanismo que impeça que o elemento pare
deixe de emitir radiação. Não, não tem. Mas tem formas de proteção. Não é isso que acontece? Pois bem, um outro cenário ou melhor, são as fontes órfãs. O que são fontes órfãs? A empresa, por negligência, pega uma fonte radioativa e despreza em qualquer canto. O leigo vai lá, manipula a fonte, abre e acontece o que ocorreu em Juarez, que é pouco conhecido esse acidente, mas muito conhecido a nível mundial, em muitos livros didáticos aí que vocês podem ver, o acidente de Goiânia de 1987, com Césio 137, onde foi preciso montar um cemitério de radioatividade, né? Quando aquela área vai ficar sendo monitorada durante um tempo, né? Quanto tempo essa área é monitorada? Eu digo o seguinte, quanto tempo para uma fonte radioativa morrer? Vocês viram que nós temos um cálculo que fazemos para dar uma previsão que é a vida média de um radionuclídeo, que é uma perspectiva. Mas a fonte fica morta entre 7 e 10 meias-vidas. Vamos assumir 10 meias-vidas. A meia-vida física do Césio, 30 anos. Então, em 300 anos, pode liberar a área para qualquer atividade, inclusive agrícola. Mas em 300 anos, a fonte deixou de emitir? Não, porque a função é exponencial. O tempo é o infinito e a atividade tende a zero. A gente pensa assim. Mas você não tem como prever, assim como não temos como prever quando o material radioativo vai emitir, mas eu sei calcular uma taxa de resposta decorrente daquelas interações ou decaimentos, nós não temos como prever também o fim da vida de um elemento radioativo, apenas uma estimativa matemática. Tá bom assim? Mas em 10 meias-vidas é seguro. E aqui no nosso caso, especificamente, há as anomalias radioativas que envolvem NOR. Você já ouviu falar em NOR? Não, aqui não, mas NOR é uma sigla do inglês que, traduzindo para o português, significa material radioativo de ocorrência natural. TENOR, material radioativo de ocorrência natural tecnologicamente aumentado, incrementado. O que é isso? O indivíduo está pesquisando uma determinada área e encontra petróleo. O petróleo tem um impacto ambiental. O material está no meio ambiente e na superfície, pensando nos elementos radioativos naturais, nós temos uma exposição que conhecemos. Quando ele começa a explorar, trazer de profundidades para a superfície, o que é que pode acontecer e vai acontecer? Os níveis devem ser muito mais elevados lá embaixo, porque a literatura mostra que o ciclo geoquímico desses componentes começa com a rocha ácida lá na superfície, lá na profundidade, e ela vai ascendendo a superfície, só que vai tendo a ação do meio ambiente para que aquela rocha vá sendo transformada em milhões de anos em solo, e com isso o solo ganhando profundidade, ficando cada vez mais produtivo. A meia-vida dos radionuclídeos que vão ascendendo também, contudo, exceto a do urânio, também vai tendo modificação. Mas imagine você trazer de uma vez só. Concentrou, é uma atividade industrial que potencializa um risco de exposição radioativa muitas vezes maior do que você está exposto a uma fonte antrópica. É por isso que existe legislação para esse controle desse material. Ele não pode ser... Você já ouviu falar em barreira para material, análise radiométrica de containers? Já ouviram falar em algum momento? Pronto. Caminhões que circulam com ferro velho, parou, passa na barreira, faz a monitoração para saber se existem dutos, principalmente de atividades como essa, ó, que leva consigo incrustações e podem potencializar esse risco. Imagina aquele material sendo fundido e aplicado nos utensílios domésticos para serem utilizados pelo homem. É difícil, né? Quando eu estiver perto do tempo, me avise, porque às vezes eu quero falar pouco na transparência e acabo falando muito. Mas existe um programa de monitoração ambiental, existe, gente. No mundo todo existe. Só que esse programa, principalmente no Brasil, ele está mais preocupado com a monitoração de alguns outros elementos que produzem efeitos tóxicos ao metabolismo do indivíduo, como, por exemplo, os metais pesados. Perfeito?
Então, por quê? Porque existe uma resistência desse material à degradação. Isso é ruim, fica muitos anos no meio. A acumulação é facilmente feita pelas propriedades físico-químicas do elemento e do meio. Então, pode potencializar problemas tóxicos. E a incorporação pela relação direta que o organismo tem com boa parte desses elementos. Nós precisamos de ferro, sim, mas não muito. Nós precisamos de cálcio, sim, mas calma, depende do isótopo, né? Então, tem uma série precisamos de zinco, sim, de cobre, mas o organismo humano pode receber. Qual a diferença entre um medicamento, o pessoal diz, medicamento e um veneno? É a dose. Pois bem, isso é um tratamento específico que faz uma correlação direta com os elementos tóxicos do meio ambiente. Então, principalmente na indústria, esses elementos devem ser monitorados. Claro, no aspecto da radioproteção, a gente pensa num órgão que regulamenta, em parte, essas aplicações, pelo menos no contexto mais amplo. Aqui no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela é responsável pelas atividades, por receber informações, por controlar as fontes radioativas, por dar licença para o uso dessas aplicações, tá certo? E existe, de certa forma, alguns valores de referência e suas excepcionalidades, porque quando é que a excepcionalidade ela é válida? Quando, por exemplo, você tem um nível de elemento radioativo um pouco mais superior em um determinado alimento, a água, por exemplo, que é primordial para o consumo, entre deixar morrer de fome e de sede e usar aquela água, é um processo de otimização, é uma excepcionalidade. Nessas excepcionalidades, existem outras formas de monitorar mais continuamente o indivíduo. Existem outras formas de tentar minimizar a concentração daqueles elementos naquela matriz específica. Opa. Então, vem aí, daqueles materiais radioativos de ocorrência natural, as 3 séries radioativas. Nós chamamos a série 4N mais 2, a série 4N e a 4N mais 3. Porque se você dividir qualquer massa atômica dessa por 4, o resto é 2. Se dividir qualquer massa atômica dessa, que está parcial aqui, por 4, não tem resto, o número é exato. E aqui, dividindo por 4, tem um resto que é 3. A gente consegue identificar de que elemento pertence a cada série radioativa. De fato, o urânio-238, que é essa aqui, é a mais conhecida. Dos isótopos do urânio, nós chamamos urânio natural, ele é constituído basicamente por 99,27% do isótopo 238. Aquele isótopo físsil, que é utilizado em usinas nucleares, apresenta um teor na relação isotópica do urânio natural de apenas 0,74%. Mas, entretanto, existem processos de enriquecimento que permitem que essa concentração do urânio-235 passe de 0,74% a 3,5%, a no máximo 4%, e faça uma usina nuclear, dependendo do tamanho do elemento combustível associado, do tipo da usina, funcionar 5 anos sem precisar mudar o combustível nuclear. Não é só uma graminha de urânio, não. Tem todo um protocolo dessa outra área a ser associado. Mas, de fato, veja, aquilo que eu queria mostrar para vocês. Aqui nós temos um pai, que é o precursor, e todos os seus filhos. Ó. As meias-vidas físicas são da ordem de 10 a 9 anos. Olha, 1.600 anos, 3,8 dias, e assim vai. Apesar da meia-vida física aqui ser pequena, do radônio 222, ele sempre vai existir. Por quê? A meia-vida física do seu precursor é de 4,5, 10 a 9 anos. Então, imaginem ter que caracterizar todo esse comportamento usando todos esses princípios que vocês estudam aqui sobre a radioatividade, fazendo correlações e arranjos experimentais para poder caracterizar esses elementos e quantificar. Como é que a gente faz para caracterizar? Pelas emissões gama, caracterização é direta. Pelas emissões alfa e beta, a caracterização é indireta, é uma análise destrutiva, análise química, e depois envolve um processo de instrumentação nuclear.
mas existem detetores que a gente pode colocar a amostra sem destruí-la e rastrear todos os elementos radioativos ali existentes, porque como é que a gente faz para identificar um elemento radioativo? A identidade dele é a sua energia. Dificilmente, eu digo dificilmente porque existem detetores que não têm capacidade de interpretar energias muito pequenas e diferenciá-las. Mas, teoricamente, seria assim. Para cada elemento radioativo, um CPF. Esse CPF é a energia associada, seja gama, seja alfa. Quando a gente calcula a atividade gama, é diferente da atividade alfa, que é diferente. Aqui nessa série, eu não estou mostrando os gamas que estão associados, mas aqui tem como calcular as atividades dos emissores desintegrações alfa, das desintegrações beta e das, de certa forma, emissões radioativas gama. Como é que eu faço para ponderar e ver o peso máximo dessa contribuição? Soma tudo. Só que eu preciso saber aonde é que ela vai influenciar. É aquele ponto. Internamente, vocês conhecem os princípios de cada uma dessas emissões. E eu perguntaria, o cara pergunta para você, qual é o tipo de radioatividade mais perigosa? Por exemplo, partículas alfa é mais perigosa do que a beta? A gama é mais perigosa do que... A gente tem aquele princípio que diz, o gama ultrapassa até a alma, a beta até o ar consegue barrar, desculpe, a alfa até o ar consegue barrar, a beta, uma folhinha fina de alumínio consegue, não é isso? São geometrias que conseguem atenuar ou pelo menos blindar. Do ponto de vista de exposição fora do corpo, mas e dentro? Qual dessas emissões apresenta maior poder de ionização? Claro que são as partículas alfa. Então, elas dentro do organismo potencializam muito mais um risco do que a própria emissão gama associada. Vamos agilizar, que nós só temos 5 minutos. Aqui dá a ideia dessas principais indústrias voltadas para os materiais NOR e TENOR, ou seja, potencializa o incremento daqueles radionuclídeos já existentes no meio ambiente. Olha, o petróleo e gás. E aí nós temos aqui, olha, materiais de construção, o granito, por exemplo, aqui tem os elementos radioativos e as atividades específicas de referência. É assim que a gente consegue nortear o nosso processo de investigação. Tratamento de água e esgoto, sim, existem várias aplicações com reuso de lodo na construção civil, mas esse lodo, para ser utilizado, ele precisa ter um aval de uma análise radiométrica associada, tá certo? A energia geotérmica, porque vem do subsolo, rejeitos e derivados, material de construção. E aí, claro, a Agência Internacional de Energia Atômica estabelece que, nas condições normais, urânio e tório, você tem que ter, em média de atividade, 1 becquerel por grama, e potássio menor do que 10 becquerel por grama. E aí, veja, eu mostro para vocês as principais vias de transferência. Esses elementos no meio ambiente, ele pode se deslocar para a água, para as plantas, para o corpo humano, porque o indivíduo precisa se alimentar, precisa ingerir água. Então, existem vários modelos empíricos, experimentais, onde o cara vai no laboratório e investiga. Diretamente associado ao indivíduo é mais complicado, não ser nos acidentes, mas existem modelos que conseguem nos dar uma perspectiva da distribuição desses elementos no meio ambiente e onde é que eles fixam-se e podem ser investigados, tá certo? Então, as medidas, elas são diretamente associadas a parâmetros radioquímicos, que é você caracterizar uma amostra, quantificar, ou parâmetros radiológicos, medidas radiológicas, radiométricas, que vocês estão acostumados, ó. É medir uma grandeza daquelas dosimétricas, atividade, dose, radioequivalente, índices de riscos, tá certo? Tem um tempo, né? Aqui, para dar uma ideia para vocês, que a monitoração de alimentos, aqui são radionuclídeos antrópicos, gente, olha. Mas por que é que esses alimentos devem ser monitorados? No Departamento de Energia Nuclear, nós monitoramos tudo quanto é açúcar para exportação. Tem um açúcar produzido na região, quer exportar, tem que ter um laudo radiométrico. Por quê? Os órgãos internacionais obrigam a fazer isso para indiretamente monitorar se está tendo atividades não autorizadas que estejam potencializando contaminação no meio, como
A cultura da cana o açúcar vem da cultura da cana e da beterraba, são plantados no meio ambiente. Se houvesse alguma atividade que contaminasse o meio, principalmente com esses elementos radioativos, principalmente Césio 137, investigando, a gente contabiliza, informa para a agência e eles monitoram, descobrem e tomam as atividades para que não aconteça mais isso. Então, é uma maneira indireta de monitorar o planeta através de um requisito, de uma exigência que tem que ser feita antes de exportar alguns tipos de materiais utilizados na culinária, no nosso alimento, como o açúcar, por exemplo, e também o sal grosso, sal refinado, certo? E aqui existem alguns limites que vocês conhecem. Todo mundo conhece a ICRP 60, indivíduo do público, 1 milisievert, mas indivíduo ocupacionalmente exposto, 20 milisievert, com a ressalva dos 50 milisievert naquele peso associado à média de 5 anos. Mas aqui, no nosso estudo, nós temos, olha, algumas outras grandezas para monitorar o ar, a média do background radioativo, radiação de fundo dos elementos radioativos naturais é de 2,4 milisievert por ano. E tem um rádio equivalente, que é uma referência daquelas séries radioativas que eu falei para vocês aqui, é de 370 becquerel por quilograma. A gente tem esses valores aqui, que comumente não são falados numa formação a nível de vocês, mas que existem essas aplicações que podem potencializar o crescimento desse conhecimento. E aqui a água de consumo humano, o Brasil já leva uma referência de triagem desses dois elementos aqui, ó, que dá aquelas séries que eu mostrei, os isótopos do rádio, que na água de consumo humano não pode exceder essas atividades alfa e beta, porque o rádio 226 é emissor alfa e o rádio 228 é emissor beta. Das recomendações gerais, veja que o Brasil aqui não tem nenhuma, a não ser, por exemplo, um índice de controle básico e primário aqui. Mas se ultrapassar os limites, o que fazer? Não é informado aqui no Brasil, outros países também não, mas existe uma forte perspectiva de, no futuro, a gente ter um parâmetro radiométrico associado a essas medidas, sabe? O radônio, que eu falei para vocês, olha lá, existe, só para vocês terem uma ideia da divergência entre as grandes instituições a nível mundial, a ICRP, Comissão Internacional de Proteção Radiológica, a Agência de Meio Ambiente dos Estados Unidos, veja, a WHO, que faz correlação direta com a saúde, é como se fosse o Ministério da Saúde no Brasil, mas a nível mundial, a própria CNEM, elas estabelecem e usam valores de referências que podem divergir. Tá certo? É uma prática de cada país adotar. E como é que a gente faz essa monitoração? Me dê mais um minutinho, tá bom? É através de sistemas de medidas. Cada sistema de medidas é um olho, a gente não consegue sentir a radiação, não é isso, Marjorie? Quando for sentir, já era. Então, veja, cada parâmetro desse é levado em consideração através da perspectiva da instrumentação nuclear. E aí nós temos tanto a ativa como a passiva. Essa passiva que nós utilizamos é a parte de detetores, veja, com polímeros que são sensíveis a algum tipo de radiação, tá certo? De radioatividade, seja diretamente ionizante ou indiretamente ionizante. Nesse caso aqui, é diretamente ionizante. E aqui, para finalizar, veja, o nosso grupo de pesquisa, temos 2 laboratórios lá, o Laboratório de Radioecologia e Controle Ambiental, o Laboratório de Radioquímica e Análise Ambiental. Temos também um programa de pós-graduação, o coordenador, professor Vinícius, acabou de chegar, onde nós temos no Departamento de Energia Nuclear o curso de Engenharia de Energia, dos 100 e poucos cursos da universidade, esse é um curso que funciona no Departamento de Energia Nuclear, e a pós-graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, né? E nós estamos aqui ávidos por talentos. Eu sempre converso com Julieta. Nós temos, inclusive, ex-alunos daqui, não é, Julieta? Conosco lá, fazendo mestrado. E também, veja, oportunidades de crescimento estão aqui. Nós estamos aí à disposição, se vocês quiserem visitar o departamento, as instalações, os laboratórios, saber um pouco mais. Marcamos um outro momento aqui com a coordenação, tá certo? Para ir em cada sala de aula divulgar, porque nós temos interesse em compartilhar conhecimento, compartilhar ideias e absorver bons alunos para essas práticas de radioatividade. Eu agradeço a vocês, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês e fico à disposição
para qualquer momento responder perguntas aqui ou depois. Um abraço. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. A gente tem 15 minutinhos, e aí eu queria saber se vocês têm perguntas. 10 minutinhos. Queria saber se vocês têm perguntas para fazer para o professor Araújo, né? Pode falar, levanta a mão. Essa deixa eu no pé. Bom dia, professor. O senhor acredita que as gerações futuras que moram perto de jazidas em Minas, tipo Poço de Caldas, Catité, tem maior probabilidade genética de desenvolver algum tipo de neoplasia? O seu nome é? Tiago, né? Tiago, veja, como eu falei no início da palestra, fica muito difícil, muito difícil predizer esse tipo de situação. Por quê? Existem locais onde o nível de radioatividade é muito elevado em termos ambientais e os indivíduos, muito pelo contrário. A experiência e a prática mostra que o número de casos dessas enfermidades são bem inferiores nessas populações, sabe? Já existem outros casos, outros estudos que mostram uma controvérsia. Então, fica difícil responder exatamente essa questão em termos específicos para radionucleidos naturais. Muito embora, veja, no caso do radônio, existem aqueles limites, né? A WHO estabelece aí em torno de 100, no mínimo, em torno de 100 a 300 becquerel por metro cúbico de radônio dentro do ambiente. Mas só para você ter uma ideia, tem um estudo mais recente que diz que a partir de 50 becquerel por metro cúbico já existe uma probabilidade de um dano. Então, de certa forma, como fica mais difícil investigar diretamente o indivíduo, na perspectiva dele, né? Os estudos precisam evoluir bastante para poder termos uma referência associada diretamente aos riscos associados a esses elementos radioativos naturais. Claro que, só complementando, desculpe, claro que os ambientes onde ocorrem as minas de urânio com exploração direta, esses ambientes eles são isolados, né? Eles são monitorados, as atividades daqueles trabalhadores também requerem monitoramento. O monitoramento inicia desde a mina de urânio até a produção lá do elemento combustível, sabe? Na relação que nós chamamos de ciclo do combustível nuclear. Tem um aqui do YouTube, professor. A gente está ao vivo por lá também. E o aluno Danilo Gadelha. Quando o senhor estava falando sobre a fonte de césio lá em Goiânia, e aí ele perguntou se essa forma de enterrar, né, se existe uma profundidade estabelecida para qualquer radionuclídeo, ou se cada material tem uma profundidade, tem uma forma de enterrar diferente. É Danilo, né? Danilo, obrigado pela pergunta. Professor, na verdade, o professor de proteção radiológica é o professor Vinícius, mas claro que sim, veja. Tem que levar em consideração os riscos de cada elemento radioativo e a blindagem que devemos associar. Veja um caso prático, quando você vai para atividade dentro da área médica, né? Então, quando vai ser feito um cálculo de blindagem, tem que saber com que vai se trabalhar, quais as pessoas que vão estar naquele ambiente, quais as proximidades, para poder caracterizar as áreas como sendo livres, controladas, tá certo?
Então, a resposta é sim, existe sim diferença, tá certo? Nessa blindagem associada ao isolamento da fonte. É tratamento de rejeito, na verdade. Surgiu mais um aqui, da aluna Gerlane. Ela quer saber, o senhor pode dizer como medir a taxa de dose anual no solo? Oi, Gerlane, obrigado pela pergunta. Veja, sim, nós conseguimos medir essa taxa de dose no solo de várias maneiras, sabe? Quando queremos relacionar apenas o radônio, nós medimos o que nós chamamos de exalação dele, com sondas associadas diretamente no solo. Quando nós queremos medir a resposta das interações gama para irradiação externa decorrente dos emissores das séries radioativas, nós utilizamos detetores como, por exemplo, cintiladores inorgânicos de iodeto de sódio, onde ele nos permite, mesmo no campo, uma medida direta associada àquela radiação total do meio ambiente, sabe? E alguns deles, inclusive, nós conseguimos caracterizar, mesmo no campo, os elementos emissores gama associados. Já quando nós recombinamos técnicas para tentar avaliar as emissões alfa e beta desses elementos radioativos, aí sim, temos que combinar técnicas químicas e instrumentação nuclear, que caracterizam uma outra área chamada de radioquímica. Mas são vários modelos para a gente tentar direcionar e medir no solo a emissão ou a presença desses elementos radioativos. A grande maioria faz direto medidas ao ar livre, no ar. São as ionizações que ocorrem aqui no meio daquele ambiente. Mas nós conseguimos, inclusive, relacionar medidas não destrutivas, coletando a amostra direto no campo e levando para o laboratório. Isabela pode usar o meu microfone aqui, ó, para dar microfonia. Bom dia, meu nome é Isabela. Qual a forma de contaminação é mais prejudicial para o indivíduo? Absorção, injeção? Em se tratando de radionucleidos... Isabela, é? Oi, Isabela. Obrigado, viu, pela pergunta. Em se tratando de radionucleidos naturais, o risco maior associado está diretamente à inalação. Porque o radônio, como nós vimos na apresentação, ele contribui com quase 54%, sabe, do peso associado à contribuição de todos os radionucleidos naturais. E a inalação é o parâmetro principal que se leva em consideração para a dosimetria desses radionucleidos. Muito embora a ingestão contribua com uma menor parcela. Mas, respondendo sua pergunta, é a inalação. Palmas para o professor. Antes do professor José Araújo. Meu Deus, é o celular de alguém que fica perto. Aí toda vez que o celular chega perto do microfone, dá essa interferência. Antes do professor José Araújo ir embora, eu gostaria de chamar a professora Julieta para fazer uma homenagem ao professor e entregar, em nome do curso de Radiologia da Universidade Unibra, uma menção honrosa ao professor. Professora. Bom dia. Professor, primeiramente, é um prazer receber o senhor aqui na casa, principalmente pela grande contribuição científica que o senhor traz para nós tecnólogos. Então,
Em nome de todos os alunos, em nome da Unibra, agradeço a presença do senhor. E é com muito louvor que a gente recebe essa palestra. Obrigada, professor. Eu agradeço muito, é muito importante, né, Vinícius? Vinícius é professor, sabe que, veja, nós não queremos nada, mas o respeito é muito importante para todos, sabe? E nos coloca no patamar de que nós estamos fazendo a coisa certa. E assim, nós nos dedicamos, tentamos melhorar sempre, absorvemos bons alunos, né? Julieta é minha aluna, nossa aluna lá de doutorado, Felipe também é aluno de doutorado, e nós temos uma equipe, né, Julieta, que constrói. Então, se vocês pretendem ingressar, lutem, trabalhem, estudem, se dediquem e construam. Nós estamos à disposição. Obrigado. Viu? Isso é certificado da